Bom dia, povo abençoado do Senhor, graça e paz. Hoje é domingo, dia 22 de outubro, quarto domingo. Nós estamos aqui para estudar juntos a lição de número 4, baseada no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos de 1 a 40. E o tema da nossa lição de hoje, questões sobre o casamento cristão. Fala-se muito de casamentos, né? Mas vamos ver aqui sobre o casamento cristão, alguma coisa importante para nós. Aqui no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, começa uma seção da carta em que Paulo responde a perguntas levantadas pela própria igreja. Estas perguntas chegaram até ele, e aqui ele se propõe a responder. Com isso, ele cumpre o seu papel apostólico, que é não apenas plantar uma igreja, mas também orientá-la na doutrina e no conhecimento apropriado a um discípulo de Jesus. Primeiro momento da nossa lição: orientações quanto ao casamento. A frase "bom seria que o homem não tocasse em mulher", 1 Coríntios 7, 1, é uma expressão idiomática que significa concretamente o seguinte: bom seria que o homem não se casasse. Não é possível, entretanto, usar tal expressão para estigmatizar a mulher na igreja, como se ela fosse impura e o simples toque em uma mulher contaminasse o homem. Tanto mulheres quanto homens foram lavados pelo sangue de Jesus e não são mais fonte de contaminação espiritual. O que contamina é o pecado, e ele não guarda gênero, podendo surgir no coração de um e de outro. Outro destaque a se fazer aqui é que esta passagem paulina também não pode ser usada para estigmatizar o casamento. Afinal, é o próprio texto sagrado que afirma a sua origem divina. Foi o próprio Deus que fez o primeiro matrimônio, ainda no Éden, entre Adão e Eva, Gênesis 2:18. O mesmo texto de Gênesis diz ainda que não é bom que o homem permaneça sozinho. O Novo Testamento também esclarece que o casamento é uma coisa abençoada. Venerado entre todos, o matrimônio é o leito sem mácula, Hebreus 13:4. Isso então levanta a pergunta: se o casamento não é algo ruim, por que Paulo diz que seria bom que alguém não se casasse? Para entendermos isso, precisamos lembrar do contexto histórico da igreja de Corinto. Aqueles crentes estavam cercados pela tentação sexual. Diante desta enorme pressão, Paulo trabalha aqui a questão se alguém deveria permanecer casado ou se alguém já casado deveria praticar o celibato. Aparentemente, alguns membros daquela igreja estavam pregando a abstinência total dentro do casamento, em função de uma compreensão equivocada a respeito da sexualidade. Eles entendiam que as relações sexuais eram pecaminosas em si. Outros, partindo do mesmo equívoco, propunham o divórcio como saída para permanecerem puros diante de Deus. Diante dessa situação, Paulo fornece algumas orientações. O versículo 1 deste capítulo precisa ser somado ao 27, quando ele fala da angustiosa situação
do presente. O presente do apóstolo e de seus discípulos realmente não era fácil. Ser discípulo de Cristo naquele tempo envolvia a possibilidade eventual de perseguição e morte. Num contexto de tal dificuldade, o solteiro teria certa vantagem sobre o casado, que precisaria enfrentar as provações com sua família. Mas fica claro pela leitura do texto que ele deixa apenas um conselho, não uma determinação. Não há nesta passagem mandamento para o casado se separar ou a obrigatoriedade do celibato. Paulo exalta a abstinência sexual, mas em duas situações concretas. Primeiramente, se o celibato for um dom dado pelo próprio Deus. Estes, então, deveriam exercê-lo com alegria. Em segundo lugar, caso o casal circunstancialmente pratique a abstinência em comum acordo para algum propósito de oração. Sobre o casamento, o apóstolo deixou outros princípios que podem ser apropriados pelos cristãos de qualquer tempo. Uma pessoa casada pertence ao seu cônjuge, o que significa que o propósito da vida de um é promover a felicidade do outro. Dentro do casamento, a prática do sexo é uma dádiva dada pelo próprio Deus. A sexualidade faz parte da constituição humana, sendo parte constitutiva dos homens e mulheres. Uma pessoa casada que se torna cristã não deve usar a conversão ou seu seguimento de Cristo como desculpa para se separar do seu cônjuge não convertido. O casamento deve ser usado pelo cristão como espaço de atuação de Cristo, sendo uma extensão da própria Igreja. O casamento, entretanto, não deve impedir um cristão de devotar sua fidelidade maior ao Senhor Jesus Cristo. Então, olhando aqui alguns momentos das palavras de Paulo, ele estaria dizendo, nesta situação, seria melhor que não casassem. Ele não está dizendo que o homem não deveria ter se casado. Segundo momento da nossa lição. A felicidade está em viver para o serviço de Deus. Aqui nesta passagem da carta aos Coríntios, não encontramos subsídios nem para brigar e nem para proibir o casamento. Digo, nem para obrigar e nem para proibir o casamento. As pessoas não são obrigadas a se casarem, mas também não são obrigadas a ficarem solteiras. O que é melhor? Para Paulo, naquele contexto histórico específico, naquele momento, naquela situação, ser solteiro era uma melhor opção em função dos perigos enfrentados pelos convertidos. Na atualidade, vai depender da escolha de cada pessoa. Da mesma forma, como os casamentos não são feitos no céu, não há uma determinação divina neste sentido. Se alguém resolveu ficar solteiro, deve honrar a Deus com sua solteirice. Não precisa se sentir uma pessoa menor num mundo cheio de pessoas casadas, mas precisa entender que este estado é um dom de Deus. É preciso entender como servir a Deus melhor desta forma. É importante buscar oportunidades de serviço cristão que esta pessoa dificilmente teria caso fosse casada. É possível mencionar, por exemplo, o caso de missionários e missionárias que decidem servir a Deus como solteiros, por entender que isso facilita sua missão. Eles podem atuar em alguns contextos
que uma família não conseguiria. Mas se alguém resolveu se casar, que busque fazer do seu casamento uma arena de culto e serviço ao Senhor. Sirva ao Senhor, sirva ao seu cônjuge como ao Senhor. Procure servir a Deus de forma compartilhada. Isso vale mesmo se o cônjuge não for convertido ao Senhor. Isso faz com que o cristão tenha uma missão de ainda maior envergadura, já que sua casa é o seu campo missionário. Da mesma forma, como ele ora e busca a conversão dos perdidos do Brasil e do mundo, também orará e buscará a conversão daqueles que compartilham dos laços familiares, ou seja, orar pelos cônjuges, orar pelos filhos, orar pelos pais, para que haja conversão e dedicação ao serviço do Senhor. Os versículos 10 a 12 deste capítulo têm produzido bastante dúvida durante a história de sua interpretação. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. A dificuldade aqui é com a relação à frase digo eu, em relação ao diz o Senhor. O apóstolo coloca um contraponto nos ensinos transmitidos diretamente por Jesus durante seu ministério terreno e os ensinos que ele mesmo transmite. Seria possível ver aqui a criação de dois níveis de inspiração bíblica? Creio que é para pensar, né? As palavras de Jesus teriam um peso em detrimento das palavras do apóstolo Paulo? Eventualmente, uma ou outra pessoa entende desta forma, mas não precisa ser assim. Afinal, o apóstolo afirmou logo no início que ele é um enviado de Cristo. Suas palavras foram por ele comissionadas no caminho de Damasco. As orientações paulinas são, desta forma, também orientações de Cristo. Portanto, isso significa dizer que a grande mensagem destes versículos é que o status espiritual do cônjuge não pode mesmo ser usado como desculpa para o divórcio. Apesar das dificuldades de um lar dividido na fé, o cônjuge convertido santifica o lar. O cônjuge que serve ao Senhor será o sacerdote de sua casa. Então, entendemos bem, não é porque a esposa não é convertida, não é cristã, que o marido não vai ser. Não é porque o esposo quer servir a Deus, quer buscar uma vida na presença, no propósito de Deus, que ele não vai fazer isso porque sua esposa não é cristã. Mas que haja harmonia neste relacionamento. E quando o homem é um cristão, ele vai santificar a sua casa com a sua vida. Quando é a mulher que é cristã, ela santificará o seu lar com a sua vida espiritual. Conclusão. Não é o casamento que manterá duas pessoas juntas. O que as une não é um par de alianças, ou mesmo uma cerimônia nupcial. O que mantém duas pessoas juntas é o compromisso que ambos têm diante de Deus de permanecerem unidos. É este compromisso diante do Senhor que capacita o casal a enfrentar dificuldades de toda e qualquer natureza. Crise financeira, desemprego, doença,
pressões no trabalho e na vizinhança, tentações sexuais, depressão, juntos diante de Deus, eles serão mais fortes. Para pensar e agir. Qual é o lugar do matrimônio na vida do crente em Jesus Cristo? Segundo, o que é possível dizer para quem argumenta que Paulo ordenou o celibato como maior expressão de espiritualidade cristã? Em momento algum a gente vê isso, vê Paulo dizendo isso, né? E, finalmente, é possível usar o capítulo 7 de 1 aos Coríntios como base para opor Paulo e Jesus no que tange ao casamento dos crentes? Eu creio que não, né? O crente, ele vai casar, vai seguir a vida dele. Se a esposa não é crente, ele deve amá-la e deve fazer tudo para que ela se converta pelo testemunho de vida que ele dá. Se é o contrário, a mesma coisa. E que nós possamos pensar dessa forma e assim vivermos uma vida que realmente agrade ao Senhor. Servindo ao Senhor com alegria e vivendo em harmonia no lar. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos orienta, que a Tua palavra fala aos nossos corações e o Teu Santo Espírito nos dá o entendimento para compreendê-la, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque ouvimos a Tua voz. Ensina-nos a praticá-la, a exercitá-la, e que nos nossos lares, nos lares da Tua igreja, sendo os dois servos Teus, ou mesmo que um apenas seja Teu servo, que haja harmonia, bom testemunho de vida, e assim a obra do Senhor com certeza será realizada naquele coração que ainda não se abriu para receber a Cristo como Salvador. Que nós possamos entender os Teus propósitos e andar na Tua luz. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa os nossos filhos, os nossos netos, a nossa pequena bisneta, oh Deus, cuida dela, Senhor, dando sabedoria aos seus pais para instruí-la no caminho correto. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas caminhadas. Perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé. É a oração que fazemos agradecidos, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mais uma melodia, né? O alvo supremo. O meu alvo é Cristo. E assim, queridos, chegamos ao final de mais uma EBD com você no seu lar. Que a cada dia você possa buscar ao Senhor com alegria, deixando que Ele conduza os seus passos, que Ele faça em você a habitação perfeita, pura, servindo com toda alegria. E se você é solteiro e está pensando em casar, busque a direção do Senhor. Se você é casado, viva de acordo com os propósitos do Senhor.
Se toda a sua família é cristã, que Deus abençoe. Mas se o seu cônjuge ainda não se decidiu ao Senhor, ore por ele. Convide-o para estar com você na igreja, ouvindo a voz de Deus. Viva em harmonia e Deus fará a obra que precisa ser feita. Amém? Até amanhã. Mas antes eu quero desejar a você um domingo de paz. Paz no seu lar, na sua família. Você tenha um momento de almoço agradável, em plena comunhão, uma tarde feliz. E à noite, vá à casa do Senhor. Vá servir ao Senhor com toda a alegria no seu coração. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Ele vai abençoar a sua vida, do seu cônjuge, de toda a sua família. Amém? Amanhã estaremos de volta, trazendo para você a nossa devocional com você no seu lar, aí no seu trabalho. Bom dia.